Olá, meus amigos do programa Repórter do Povo. Estamos começando mais uma edição do nosso programa e o quadro Fala Doutor hoje vai conversar com o Dr. Marcelo Fumagalli, especialista em glaucoma pelo Hospital das Clínicas da USP e em catarata pela Santa Casa de São Paulo. Dr. Marcelo Fumagalli, o que é glaucoma? É um prazer ter o senhor aqui no programa Repórter do Povo. Muito boa noite. Boa noite, Walter. Boa noite aos colegas. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Então, hoje o tema é o glaucoma, né? O glaucoma é uma patologia do nervo óptico multifatorial. Os principais fatores de risco para se desenvolver glaucoma é, primeiramente, a pressão intraocular. Quando a pressão está acima de 21 milímetros, aumenta bastante a chance do paciente desenvolver o glaucoma. Outro fator de risco é a raça negra. A raça negra tem uma incidência maior de glaucoma do que asiáticos ou a raça branca. Perfeito. História familiar também é importante. Se você tem pais com glaucoma, também aumenta o risco de você ter. E por último, a idade. Acima dos 40 anos, e a cada 10 anos esse risco vai aumentando. O glaucoma ele pode ser dividido principalmente em três vertentes. Glaucoma agudo ou crônico, glaucoma de ângulo aberto ou ângulo fechado, certo, e glaucoma primário ou secundário. O glaucoma ele é a segunda principal causa de cegueira no mundo. E se a gente falar de cegueira irreversível, ela é a primeira causa no mundo. No Brasil, a gente não tem muitos estudos, mas estima-se que de 2 a 5% da população tenham glaucoma. Certo. Doutor, como a gente sabe se tem o glaucoma? Qual o sinal que a gente sabe que tem o glaucoma? Por gentileza, informa para a gente. Walter, é fundamental a gente frisar que o glaucoma ele é assintomático. Certo. Então, em 80% dos casos, o paciente não vai sentir nada quando ele tem o glaucoma. Correto. Por isso, o único jeito de você saber se você tem ou não o glaucoma é sendo examinado por um médico oftalmologista capacitado para fazer esse diagnóstico. Ok. Normalmente, uma consulta simples com medida de visão, pressão intraocular e um exame de fundo de olho é suficiente para gerar uma suspeita. Exames complementares vão mostrar para a gente a gravidade da doença e a forma de tratamento que a gente vai ter que fazer. Certo. Os exames principais, que a gente chama de check-up de glaucoma, incluem o campo visual, que é um exame que mede a sensibilidade da visão periférica do paciente. Correto. Porque o glaucoma ele fecha a visão de fora para dentro. Por isso que demora para o paciente perceber. Porque normalmente uma manchinha aqui do lado não atrapalha o dia a dia do paciente. Ele muitas vezes vai procurar o médico só quando já fechou toda a periferia e a visão central já começa a ser acometida. Correto. Outro exame é a espessura da córnea, chama-se paquimetria. Isso vai influenciar para a gente saber se a pressão que a gente mede no tonômetro ela está hiperestimada ou hipoestimada. Outro exame é a gonioscopia. A gonioscopia, eu vou mostrar para você nesse olho esquemático aqui, é o exame que vai medir o ângulo entre a córnea e a íris. Certo. Isso vai diferenciar entre o glaucoma de ângulo aberto ou o glaucoma de ângulo fechado. Por que isso é importante? Dentro do olho, a gente tem um músculo que produz um líquido, certo. Esse é o músculo ciliar, ele produz o humor aquoso, esse humor aquoso passa pela frente do cristalino e vai drenar nesse ângulo. Então o ângulo é o ralo do olho. Certo. A gente tem uma torneira e tem um ralo. Certo. Se a torneira continua aberta e o ralo está estreito, a pressão dentro do olho vai aumentar. Certo. Né? Então, com esses exames, a gente consegue dar um diagnóstico e um segmento para o paciente. O glaucoma, ele não tem cura.
na verdade, né? A Certo. gente, se fizer o diagnóstico de forma precoce, a gente consegue manter o paciente estável. Certo. Mas aquilo que ele perdeu de visão, ninguém mais devolve. Caramba. Por isso, é fundamental um exame feito uma vez ao ano. Porque é nesse exame que muitas vezes o paciente vem pelo óculos, para renovar o grau do óculos, é nesse exame que a gente tem a oportunidade de fazer um exame completo do olho e detectar essas patologias que, como glaucoma, levam à cegueira, mas não dão sintomas nas fases iniciais. Certo. Doutor, como é feito o tratamento do glaucoma? Por gentileza, explique pra gente. Até hoje, a única forma que se conhece de tratar o glaucoma é baixando a pressão dentro do olho. Ok. Isso é feito principalmente com colírios. Hoje em dia, a gente tem principalmente 5 classes de drogas. Então a gente tem várias opções de colírios para baixar a pressão do olho. Correto. Quando a gente está usando esses colírios, e mesmo assim, mesmo usando 4 ou 5 colírios, e a pressão não está suficiente para manter o paciente estável, sem que ele continue perdendo visão, Certo, doutor. a cirurgia passa a ser uma opção. Na cirurgia, o que é feito? A gente vai fazer uma cirurgia chamada fistulizante ou trabeculectomia, em que a gente vai fazer uma ampola aqui na parte de cima do olho e drenar o líquido de dentro do olho para essa ampola, Certo. para que dentro do olho a pressão diminua. Então, Certo. a cirurgia também não cura o glaucoma. A Certo. cirurgia abaixa a pressão do olho quando não é mais possível usar os colírios. Outros tipos de glaucoma, como o glaucoma de ângulo estreito, têm alguns tratamentos também com laser, né? Onde a gente aplica o laser para evitar uma crise aguda do glaucoma. Doutor, eu tenho um internauta que me mandou uma pergunta para mim via e-mail e eu vou passar essa pergunta para o senhor. Na verdade, ele disse que tem um sobrinho que tem o glaucoma, ele é de Minas Gerais, de Lavras, e mandou e-mail para o Repórter do Povo. Ele quer saber do senhor que, na verdade, esse sobrinho dele, ele tem glaucoma e está com os 2 olhos comprometidos e, na verdade, os 2 olhos estão com câncer. Então, a minha pergunta é, o glaucoma pode ocasionar o câncer nos olhos? Não, muito provavelmente é o contrário que está acontecendo. Como eu tinha falado das vertentes sobre o glaucoma primário e o glaucoma secundário, esse pode ser um caso de glaucoma secundário, Certo. onde o tumor do olho pode estar elevando a pressão. E o elevar da pressão no olho machuca o nervo. Aqui tem um quadro muito didático aqui Certo. no nosso computador, Vamos mostrar. em que mostra o que acontece com a evolução da patologia. Certo. Esse quadro mostra uma visão de um paciente normal, sem glaucoma, e aqui temos o olho cortado ao meio. Certo. Aqui vamos dar um zoom aqui nesse nervo. Aqui é o nervo óptico. É esse nervo que sofre com o aumento da pressão no olho. Certo. Esse buraquinho aqui no meio do nervo é o que a gente chama de escavação. E no glaucoma, no decorrer dos anos, essa escavação vai aumentando. Olha que Né? coisa. E o que acontece? Por que essa escavação está aumentando? Porque as fibras, a camada de fibras nervosas do nervo óptico estão morrendo. Por isso, aumenta o buraco. Exato. Então, progressivamente, quanto mais esse buraquinho aumenta, aqui no campo visual do paciente a gente vai observar o aumento dessas manchas. Essas manchas pretas que nós estamos vendo. Exatamente. Então, essa manchinha inicial, em um dos olhos do paciente, por exemplo, não gera desconforto para ele. Desconforto, O isso. paciente não percebe. É importante o senhor estar falando sobre isso. E daí, conforme aumenta a escavação, aumenta a mancha. Sim. Aumenta a escavação, aumenta a mancha. Correto. E no final, é praticamente isso que o paciente vai enxergar. Nossa, como se doutor. ele enxergasse através de um tubo. Né? Caramba, hein? E ele só vai perceber quando a visão já está assim e muitas vezes nos procuram dessa Muito tardio, forma. né, doutor? Quando o paciente chega para mim enxergando dessa forma, o máximo que eu consigo fazer é manter ele enxergando dessa forma. Eu não consigo mais devolver essa visão ao paciente.
Por isso, muito bom. Friso mais uma vez, o exame anual, onde você procura o oftalmologista para renovar o seu óculos, é a oportunidade que ele tem de fazer esse diagnóstico precocemente. Porque se o paciente chegar aqui para mim com essa manchinha, eu posso tentar manter ele... Contornar a situação. Exato. Não deixá-lo progredir. Exato. Doutor, muito bom essa explicação do senhor, hoje aqui no programa Repórter do Povo, com o nosso tema glaucoma. Eu queria agora que o senhor deixasse as suas considerações finais a todos que estão assistindo o programa Repórter do Povo. Eu queria agradecer muito a sua participação, Dr. Marcelo Fumagalli, o senhor que é um especialista em glaucoma, né, e também em catarata. Me fala pra gente aí agora as suas considerações finais no programa Repórter do Povo. Walter, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. Eu acho que prazer todo meu. Essa informação que a gente vai passar para quem está nos assistindo, sim, é muito importante. Importantíssimo. E eu me coloco à disposição para no futuro falar sobre outras patologias que sejam dúvidas ou que o internauta tenha dúvida e mande. Para mim vai ser um prazer sempre estar participando e informando a população. Com certeza. Doutor Marcelo Fumagalli, agora para a gente encerrar, quer dizer, qualquer coisa que acontecer no olho, qualquer distúrbio, ou seja, qualquer coisa, alteração, o paciente deve procurar um oftalmologista urgente, ele não deve esperar muito tempo, né, doutor? Exatamente. É importante frisar que alguns profissionais atendem o paciente como oftalmologistas, mas não são médicos. Certo. Então, apenas o médico oftalmologista está capacitado para fazer um exame além do exame do óculos e fazer esses diagnósticos de forma precoce. E fundamental, muitas vezes, não é esperar acontecer alguma coisa. Exato. Sim, fazer o exame de rotina uma vez ao ano, para a grande maioria, já é suficiente. Quer dizer, uma vez ao ano a pessoa fazer esse exame é importante, na sua visão como médico, é importantíssimo pelo menos uma vez por ano, né? É fundamental, desde o nascimento até a terceira idade. Tá certo. Dr. Marcelo Fumagalli, muito obrigado pela sua participação no programa Repórter do Povo, no quadro Fala Doutor. Muito obrigado pela sua entrevista. Programa Repórter do Povo vai ficando por aqui. Hoje com o tema glaucoma, entrevistei o Dr. Marcelo Fumagalli. Muito obrigado. Programa Repórter do Povo, a notícia em primeiro lugar. Até a próxima semana. Um forte abraço. Tchau, tchau.